Voltamos com o nosso papo direto, estamos falando com a promotora do Ministério Público, doutora Camila Adame Martins. Camila, tomar liberdade aqui já. Pode. Obrigada. Com relação ao projeto Velha Infância, também é outro projeto que foi aí idealizado, que de repente quem deu assim, opa, será que não dá para a gente conversar sobre isso? Foi você. Como é que também aconteceu esse projeto que é tão bonito? A gente vai, com certeza, no decorrer da conversa, explicar aí para o pessoal. Mas é a questão de trabalhar mesmo, né? Fazer a união, a junção entre crianças da rede municipal e o Lar dos Idosos. Claro que ficou prejudicado esse ano um pouquinho por conta da pandemia, mas fala para a gente desse início, assim, como é que ele começou, como é que ele se idealizou e qual era o objetivo, inclusive? Aham. Então, quando a gente encerrou no ano, né, de 2019, o Eduando que se vive, na sequência eu tive uma reunião com o Lar Perseverança, né, que, como eu disse, foi sempre melhorando as condições dos idosos, e aí eles apresentaram alguns projetos internos, não projetos de pessoas, mas estruturais, né? Um deles era colocar uma academia de ginástica para os idosos, ali naquela praça, quem conhece a instituição vai saber. E eles queriam colocar um brinquedão, assim, desses de playground de criança. Na hora que eu vi aquilo, já abriu meus olhos, assim, abriu minha mente. Aí eu pensei no projeto, porque aquele brinquedo era justamente para que tivesse essa interação entre criança e idoso. E mencionei, gente, vamos fazer um projeto assim. Eu falei, ai, não, tô cansada, acabei de fazer um, pensei, né? Mesmo assim, eu embarquei, né? Eu cansada já do outro, assim, porque é algo que desgasta. É muito bom, é extremamente gratificante, mas eles foram me empurrando, a própria instituição falou, não, que... E eu achei, para a instituição, às vezes, vai ser um pouco cansativo, mas não, eles estavam super animados. Qual era a ideia do projeto? E aí a gente fez a reunião, instituição, Secretaria de Educação, Secretaria de Comunicação, novamente. A Secretaria de Educação, que eu falei, não vai querer saber, né? Chega de... Eles até comentam que às vezes os próprios professores falam, chega de projeto, vai vir mais um. Mas mesmo assim, eles ficaram super empolgados. E a ideia era que se trabalhasse dentro de sala de aula a questão do envelhecimento com os alunos do terceiro ano, né? Do ensino fundamental, ali 8 anos, 9, né? A questão do processo de envelhecimento, quais são as dificuldades dos idosos, por que muitos deles não escutam direito, por que muitos repetem a mesma história várias vezes. Então, como que a gente tem que lidar, como que tem que ter paciência. Então, isso seria estudado em sala de aula. E uma vez por semana, uma turminha dessa, da rede municipal de ensino, iria até a instituição de acolhimento para conhecer os idosos. E aí eles fariam doações, né, que a gente já estava vendo o que precisava, o que eles poderiam levar. Eles lanchariam junto com os idosos e no final fariam alguma interação, ou contariam uma história, ou cantariam uma música, ou fariam uma apresentação de teatro, né? E essa era a ideia, era um sonho. O nome do projeto foi Velha Infância, justamente em razão dessa interação entre as gerações, né? E estávamos todos muito empolgados. O projeto foi lançado em março. A primeira visita foi numa quinta-feira, 15, 16 de março, não, antes, né? 14, 13 de março, alguma coisa assim. E na semana seguinte já veio a pandemia. Então, foi muito frustrante, porque o que o projeto queria em si, que era esse calor humano, de você conseguir que as crianças levassem amor aos idosos e os idosos levassem amor às crianças, a gente tivesse essa troca, não só de calor humano, mas de conhecimento de gerações, ficou impedido, porque a intenção fundamental do projeto, que era essa interação, é o que hoje a gente não consegue em razão da pandemia, porque a gente está proibido desse calor humano, está proibido de aglomeração, e os idosos são um grupo de risco, né? Exato. Então, foi muito frustrante para todo mundo, porque essa parte do projeto da interação a gente não vai conseguir fazer tão cedo. Mas eu acho que tem como a gente reverter algumas coisas, né? A gente tira o calor humano do contato físico e a gente passa por um contato virtual, às vezes, né? Nós vamos tentar uma linha
agora nesse ano, que vai ser um ano que vai ficar prejudicado. A pandemia mudou tudo realmente e até alguns dias atrás nós entrevistamos 3 profissionais do lar, dos idosos, eles falando da realidade desse momento mais delicado, porque mesmo eles tendo suas dificuldades até de locomoção, mas muitos deles saem ali para dar uma passeadinha e tal. E, além disso, a própria instituição recebia muitas visitas de grupos de igreja, de escolas, de pessoas que tinham essa vontade de doar um pouco do seu tempo, do seu carinho ali, para estar, às vezes, fazendo a unha delas, fazendo um penteado, passando para conversar com um deles. Mas, de repente, como você mesma falou, né, na questão até da sua profissão, do dia a dia até do próprio Ministério Público, vocês tiveram que se adequar. A gente também teve. E, de repente, aproveitar essas saídas, né, essas possibilidades que a internet traz, para, quem sabe, levar um pouquinho, né? De repente, não é o abraço, mas vai ser uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de afeto, como eu disse numa rede social também. Às vezes, manda uma piada, manda uma música, né? Isso já é bacana. E usar o que a gente tem, o que é possível nesses dias mais difíceis mesmo, né? Para os idosos, eu acho que a pandemia é algo extremamente mais difícil, né? Porque o que a gente queria era justamente levar aconchego e conforto das pessoas para eles. Era isso que a gente estava trabalhando e a instituição vinha fazendo isso com tinham vários projetos dessa mesma forma que você falou aí, a questão de fazer unha. Então, eles estavam tendo muito mais contato. Né? E não só o idoso que está numa instituição, mas o próprio idoso que mora sozinho. É o que eu sempre pergunto, o que vai acontecer? Ele vai ficar isolado até quando? Né? Até quando tiver uma vacina e já estão no final da vida. Né? Então, é um momento especialmente delicado para eles. A gente tem que tentar reverter essa situação de alguma forma, porque o contato físico e a aglomeração a gente sabe que não pode. Se o vírus chegar na instituição é algo muito complicado, mas a gente tenta fazer de uma outra forma para que eles voltem a se sentir acolhidos, né? O que eu tinha comentado, e era uma ideia, a gente não pode mais levar as turmas lá, né? Enquanto não existir a pandemia não estiver totalmente controlada, e eu acho que isso só vai acontecer quando tiver efetivamente uma vacina. Mas a gente pode passar para os alunos estão tendo aulas virtuais, esse conteúdo, né, com relação aos cuidados dos idosos, e pedir de trabalho de cada um deles para que façam um vídeo, ou que façam um teatro, que contem uma história. E como os idosos agora, o lar, né, Perseverança, está com uma vaquinha para que seja feito um cinema para os idosos, que vai ser algo que também vai trazer muito conforto para eles, a ideia é que o projeto passe a ser passado nessa tela de cinema. Então, a gente consiga levar as crianças vão fazer o quê? Uma pode cantar uma música, ou pode contar uma história, ou pode encenar alguma coisa de teatro, e isso passar para os idosos, né? Hoje em dia tem um aplicativo na internet que chama TikTok. Os meus filhos amam esse aplicativo. Era uma boa ideia, assim, das crianças fazerem uma coisa ou outra para passar para ele, porque aqui em casa a gente dá boas risadas com esse aplicativo. E a gente vai ter que é o que a gente comentou aqui em algum momento, né? Uma nova realidade, a gente vai ter que ir se adequando, né? E os próprios idosos vão ter que se adequando a isso. Mas eu não posso deixar de dizer que foi bastante frustrante para todo mundo, né? Para a educação, que a educação também teve um baque muito grande, as crianças todas em casa já há 3 meses, né? E eu não sei quando que vai ser possível as crianças voltarem. Então, eu falo que os idosos sofreram, mas eu acho que as crianças também sofrem muito. Porque, apesar delas não serem grupo de risco, né? Crianças não são comum de agravar num caso de coronavírus, acaba que elas ficam excluídas de quase tudo. Os shoppings reabriram, mas não pode idoso e não pode criança, né? E por que eu acho que é da criança? Porque ela não consegue ter aquele controle com a máscara, ela não consegue ter aquele cuidado de higienização
das mãos. Então, acaba que eles entendem que as crianças vão ter mais facilidade de levar o vírus de um lugar para o outro, né? Então, para as crianças também, eu acho que está sendo um momento bem difícil. Com certeza. Como a gente fala e tem acompanhado, eu tenho feito entrevista com pessoas de vários segmentos, então a gente acompanha a situação de escola mesmo, de idoso, de adolescente, todo mundo está sentindo, cada um de uma maneira diferente, gente que começava esse ano faculdade e teve que parar, de repente era uma expectativa tremenda, a minha filha que foi para Curitiba também, por exemplo, terceirão, agora voltou, fica naquela assim, como é que vai ser o vestibular, cria-se uma ansiedade, e realmente, com relação a idosos e a crianças, a questão é mais delicada, né? O pessoal do lar lá falando, essa questão do confinamento, para eles realmente é um confinamento muito mais real e completo do que para qualquer outra pessoa. Doutora, para a gente finalizar também, que a gente está chegando no final do nosso programa, me fala como é que já vem sendo feitas algumas tratativas no sentido assim de como continuar a nossa vida, no caso, né, o funcionamento do próprio Ministério Público pós-pandemia. Vem sendo já mantidas algumas conversas no sentido de como que isso vai continuar. De repente, algumas medidas adotadas nesse momento mesmo, elas devem, imagina-se que elas devem continuar acontecendo, de repente, enfim, são situações que cada segmento vai ter que conversar, e muitos já vem conversando. Vocês já têm um pouquinho dessa conversa? Então, o que a gente sabe é que até 15 de julho, ao menos, os fóruns e ministérios públicos continuam fechados. Isso não significa que não há trabalho. Todo mundo continua trabalhando normalmente, só que virtualmente, né? O que eu acredito que vai acontecer? Eu acho que o teletrabalho vai passar a ser uma realidade. Dentro do Tribunal de Justiça já tinham, né, vários servidores que fariam, porque quanto menos gente trabalhando no mesmo ambiente, melhor vai ser. Então, mesmo quando reabrir o Ministério Público, eu acredito, né, que essa é a tendência. É aqueles que podem, por exemplo, os meus assessores. Quem trabalha com Projude, que são os trabalhos virtuais, eles conseguem trabalhar de casa com tranquilidade, porque os processos estão todos no computador, você acessa, você faz, sem precisar de trabalho físico. O MP, eu entendo que o atendimento presencial é algo muito importante. Então, vai ter servidor para fazer esse atendimento, para que isso, no momento em que haja uma estabilização. Mas o controle mesmo da pandemia, eu acredito que só vai ter segurança mesmo para aglomerar, para voltar a ser como era antes quando vier a vacina, né? Há uma previsão que em meados do ano que vem, daqui a um ano teria, e até lá a gente vai ter que se adequar a essa nova realidade. Por exemplo, vai ter que trabalhar todo mundo de máscara, quem for trabalhar, mas mesmo assim eu acredito que o teletrabalho veio para ficar. Não que o Ministério Público e o Fórum vão ficar fechados para sempre, não, de forma alguma, mas que aquelas pessoas que puderem trabalhar de casa, né, vão poder. Acredito, não é nada definido, mas pela segurança, né, a não ser que consiga ter um controle da pandemia, que haja segurança para todo mundo. É que de Mas repente dizem que isso só será possível com a vacina. acho que na hora que voltar esses cuidados gerais de distância entre uma mesa e outra, alguma coisa do tipo, o uso da máscara e tal, de repente vai permanecer por um bom tempo, quem sabe pelo tempo até que a vacina realmente venha. Doutora, a gente está chegando no... então. A gente está chegando no final do nosso programa. Eu agradeço muito a ter aceitado o convite. A ideia é realmente a gente fazer um apanhado geral de todos os segmentos que a gente puder nesse período de pandemia, um grande registro realmente. E eu gostaria de deixar a palavra, né, à vontade aí para esse encerramento aí da sua parte. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom falar dos projetos, né? São assim, meninas dos meus olhos.
Infelizmente, o Velho Infância a gente começou e não conseguiu, só teve uma primeira turma que pôde ir, mas eu acho que a gente consegue agora, talvez, adequar esses projetos a uma nova realidade social para que eles não fiquem parados. E é isso, que as pessoas tenham consciência para doar, com relação à questão da doação de órgãos, que também tenham consciência de quantos idosos também ficam, às vezes, sozinhos nas instituições e possam visitá-los no momento que for oportuno, né? Porque, por enquanto, a gente não pode fazer isso. Vamos tentar fazer de uma outra forma, contribuir para a vaquinha lá do cinema. É só entrar no Instagram Lar dos Idosos, que lá tem todos os links para poder contribuir e ajudar para a gente poder fazer o cinema para eles. É isso aí, bem lembrado. Eu agradeço mais uma vez, conversamos com a promotora do Ministério Público, Camila Adami, e encerramos o Papo Direto por aqui. Você pode continuar acompanhando a nossa programação aqui no canal 7.2 e também no YouTube. É só procurar por Paranaguá Cidade Educadora. Papo Direto fica por aqui e eu te aguardo na próxima conversa.